Eu sou Jamile Derspigil, coach, e esse é o Profissa na Real, uma série onde entrevistaríamos vários profissionais. E eles vão contar como é que eles chegaram lá, como foi o momento de sucesso deles, qual foi o pulo do gato, algumas dicas, etc. Se você gostar, curte o canal, compartilha, etc. Ah, se inscreve no canal! Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Estudar fora, estudar dentro, como é que é isso? Quer dizer, a gente necessariamente precisa fazer um curso fora? Ou a gente aqui no Brasil, a gente está bem de curso e dá para a gente escolher uma faculdade paga ou não paga, enfim, pública, e ter um bom resultado? Sim, Jamile, assim, eu particularmente acredito que um bom profissional, ele se forma a partir do momento do quanto ele se dedica àquela profissão. Eu também acredito nisso. Óbvio que você tem melhores escolas e piores escolas, para isso você tem um ranking, né? Você dá um Google hoje e você encontra lá quais são as melhores e as piores escolas. Mas de nada vale, por exemplo, estudar na melhor universidade lá fora do país, se não tiver na minha cabeça ou no meu intuito ser um bom arquiteto, ser um bom profissional, né? Uhum. É melhor você fazer uma faculdade aqui dentro e tocar a vida, né? Então, assim, eu particularmente acredito de verdade que é muito mais interessante o seu ímpeto, a sua vontade de ser um profissional, seja ela qual for. Obviamente, você não vai também escolher qualquer faculdade, porque tem algumas que não tem um mínimo de base, né? Mas aqui dentro nós temos algumas faculdades boas, sim, que eu creio que são faculdades que formam bons profissionais. Você Pois não. contrata jovens assim de universidades específicas ou você avalia? Não Isso, necessariamente. quero que você fale. Eu avalio. Eu tive uma experiência uma vez que nós estávamos com o escritório na Moca ainda, já faz algum tempo, que abrimos vagas para estagiários, né? Na época que nós fazíamos os trabalhos lá para o Banco Itaú, que eu comentei com você. Então, nós tínhamos um monte de vagas ali, a gente abriu vagas para estagiários um pouco mais avançados, porque eles iam para o front mesmo, né? Então, estagiário de terceiro, quarto ano. Mas, assim, nós chegamos a dispensar estagiários que faziam FAUSP, que aqui dentro do país teoricamente, a melhor faculdade de arquitetura que nós temos. Nós dispensamos em detrimento de candidatos que vinham de faculdades particulares, que não eram tão bem vistas assim à época. Por quê? Porque nós fizemos um teste e nós vimos que tinha uma diferença grande, né, na ação. Então, é um pouco de mito, né? Ótimo. Olha, só vai sair gente boa, profissional bom, se você formar na USP. Ah, se o cara fizer uma faculdade X aqui, particular lá, vai ser ruim. Eu tenho uma história que diz respeito a mim, que foi o seguinte: eu perdi no começo da minha trajetória na arquitetura, eu perdi 2 anos de tempo na minha vida. Perdi entre aspas, eu nunca acho que a gente perde tempo, né? Tudo vale como experiência. Mas eu poderia ter me formado 2 anos antes, por quê? Nos 2 primeiros anos que eu prestei vestibular, eu só prestei FAUSP. Eu tinha na cabeça que eu tinha que fazer FAUSP, porque à época não tinha outra faculdade melhor no país. E eu não passei. Eu passava na primeira fase, na segunda eu ficava. Super concorrida, talvez não fosse para mim. Quando eu decidi, né, no terceiro ano, que eu prestei vestibular e eu entrei na faculdade, eu decidi que eu faria USP e tantas outras, né? E aí eu prestei mais meia dúzia de faculdades. Eu passei em todas as outras faculdades e não passei na USP, né? E escolhi na época a faculdade, a Universidade de São Judas Tadeu, que não tenho nada a reclamar, né? Eu fiz a faculdade, eu achei que foi muito bom o curso que nós fizemos e estou aqui no mercado, né? Eu sempre fiz isso, né? Graças a Deus, a gente tem uma posição bacana, perto de toda a volatilidade do mercado, né, de construção civil, imobiliário e tudo mais, a gente nunca parou de trabalhar, né? Então, eu acho que essa questão de faculdade é um pouco de mito. Claro que nós não vamos também generalizar, né? Então vou entrar em qualquer uma, e tem algumas que não tem base. É importante dar uma checada, ver o ranking, ver como é que está, pesquisar, ver o corpo docente, ver como é que é a grade, né, de matéria e tudo mais. Um dos critérios que eu escolhi a São Judas, em detrimento de passar em Mackenzie, FAAP, que à época eram faculdades muito mais de renome, né?
Elas têm um status diferentes, né? Sem dúvida, eu escolhi São Judas por quê? Porque eu fiz uma pesquisa e grande parte do corpo docente e o programa de ensino da São Judas à época, que era um curso novo, né, Aham. ele era espelhado na USP, que era o que eu queria fazer. Então, eu tive um critério para fazer essa escolha, né? E não Perfeito. foi fácil, porque, poxa, passei em Mackenzie, passei em FAAP, que são faculdades de renome, né? Principalmente à época, e vou para um curso que não tem tanto, né? Então, foi meio que um pouco de coragem da minha parte aí, mas eu fui com os dois pés, porque eu tinha feito uma pesquisa. E eu acho que é interessante as pessoas fazerem isso hoje também. Bem acho. Independente da faculdade que passa, vai lá, faz uma pesquisa, vê como é que funciona isso, dá uma olhada no histórico, vê quem são os professores, como é que é o programa, grade, etc. E aí você faz a escolha, né? A gente avaliar se é uma faculdade de renome ou não, se está no país ou se está fora do país. Eu acho que é mais por aí. Exatamente. Eu também concordo com você em tudo. Inclusive, no processo de orientação profissional que a gente faz com o adolescente, um dos pilares é esse mesmo. A partir do momento que já entendeu, já resolveu mais ou menos qual é a profissão ali que tem interesse, para bater o martelo, é super importante você ir para o campus, conhecer, porque às vezes você não se identifica com aquilo. Então, eu conheço um adolescente na época, hoje ele já é um homem, mas na época ele entrou na FAAP, por exemplo, e não se identificou com o campus, não se identificou com as pessoas. Então, aquilo era importante para ele, né? E acabou depois prestando uma outra faculdade, entrou e foi super bem. Então, assim, cada um é cada um, né? Então, por Sim. isso a importância de ir até o campus, de tentar conversar com algum professor, com algum profissional, buscar essas informações de grade curricular, quem são os professores, né, que dão aula lá, como é que funciona o sistema de notas, se o conteúdo está realmente focado naquilo que ele tem interesse a princípio, né? Exato, é isso aí. Eu Esse é um acho que ponto. tudo isso é importante. Eu queria que você me falasse uma coisa que também as pessoas comentam muito, né? Então, antigamente, veja se eu estou errada, né, Paulo? Antigamente os arquitetos desenhavam muito na mão, né? Então a gente pensa em arquiteto, a gente pensa em prancheta, vamos dizer assim, né? Mas hoje existem muitos softwares, né? Então como é que é isso? Como é que faz essa parte? Assim, ela está automatizada ou essa coisa do homem estar por trás da máquina é que resolve a questão? Assim, eu não creio que a máquina vá tomar o lugar do homem no quesito concepção, né? Então, eu costumo dizer que o computador é a nossa lapiseira, né? Ele não vai fazer nada que eu não dê o comando, né? Que eu queira que ele faça. Hoje, a questão de software está muito avançada, nós temos bastante opções no mercado, enfim, inclusive para realidades em 3D e tudo mais, que facilita muito a visualização de um projeto Muito. pelo cliente, enfim. Então, assim, essas ferramentas estão disponíveis no mercado, né? Mas eu, particularmente, eu não creio que em algum momento a gente vai ter a máquina fazendo algum projeto sozinha. Ela pode fazer cálculo, ela pode fazer tudo, mas é a partir de uma ordem, de um comando que é dado pelo homem que está lá apertando o botão, né? Então, não necessariamente, voltando até um pouco àquela questão da aptidão, não necessariamente você precisa ter uma aptidão hoje para você fazer tanto quanto era no passado, né? No passado era muito prancheta, como você disse, enfim, trabalho suado mesmo ali na mão, na unha que a gente chamava, mas hoje o trabalho continua sendo árduo, sem dúvida nenhuma, mas a ferramenta mudou, né? Passou de lapiseira para computador e o computador, ele, não que você não tenha que ter aptidão, que você não tenha que ser um bom criativo, coisa do gênero, porque ele não vai criar para você. Mas ele é uma ferramenta, ele é uma lapiseira, né, muito melhorada, que vai te dar alguns resultados interessantes. Então, não necessariamente você tem que ser um exímio desenhista, né? Porque a partir do momento que você tem essa ferramenta, você aprende, né? Porque você tem técnicas, etc. E você consegue tocar o barco tranquilamente. Mas jamais, na minha opinião, a máquina vai substituir o homem. Ótimo. Em qualquer circunstância. Eu também acredito nisso. Enquanto a gente puder continuar criando e tendo sentimentos, né, eu acho que é isso que difere a gente da máquina. É interessante, Jamile, só um comentário, desculpa te interromper, mas é interessante que a arquitetura
ela dentro da faculdade, eu não sei, eu estou um pouco afastado da área catedrática por alguns anos, muita correria, trabalho, etc e tal, mas na época que eu prestei vestibular, nós tínhamos a área de exatas, a área de humanas e arquitetura. Ela não se enquadrava nem em exatas propriamente ditas, somente, ou nem em humanas propriamente ditas. Porque nós temos cálculo, é muito legal isso, né? Porque era a única atividade. Olha, ou você se encaixa em exatas ou se encaixa em humanas, né? E nós éramos arquitetura, ou seja, ou desgarrado, porque a gente permeia por todas essas áreas, né? E aí você tem uma nuance de que o conhecimento do lado humano, da parte de arte e tudo mais, ela precisa ser trabalhada para que você seja um bom arquiteto, tá certo? E é isso, exatamente isso que eu acho que a máquina nunca mais não, nunca, jamais vai substituir a ferramenta principal, né, da criação, que somos nós aqui apertando os botõezinhos. Ótimo. Nossa, isso é muito bom. Eu queria te perguntar sobre o momento atual. Você constrói ou reforma ou pensa ou cria para a área comercial. Com essa história toda hoje da gente estar trabalhando em casa, como é que ficam os escritórios? E que tipo de protocolo, por exemplo, está sendo pedido para você fazer? A gente vê, mesmo durante a pandemia, várias coisas, vários negócios sendo criados, né? E a gente sabe que isso é mais uma onda que a humanidade está surfando, né? Daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente vai estar surfando numa outra, né? Porque é assim a história da humanidade, né? Guerras, doenças, momentos felizes, abundantes, prósperos, mas, enfim, é tudo cheio, né, de descidas e subidas. Então, hoje, nesse momento, olhando para o seu negócio e olhando para o que as empresas estão solicitando, eu queria que você desse um apanhado. Bom, o mercado hoje ainda está bastante confuso, né? As pessoas ainda não têm algo consolidado para chegar e pedir. Então, ainda as pessoas, algumas estão no achismo, você ainda está fazendo experiências com outras situações, mas eu acredito que, sem dúvida nenhuma, muda, né? Muda a forma de conceber o espaço, porque a gente concebe espaços para serem utilizados por seres humanos, né? As relações interpessoais, elas mudaram, né? Até quando? Não sei. De que maneira vai permanecer? Não sabemos, né? Nós estamos no meio do processo. Mas, de fato, não é exatamente como era antes. Então, algumas coisas, de fato, mudam. E muitas coisas também mudam pelo olhar econômico das empresas. Como a gente prospecta no nosso escritório a parte da arquitetura comercial, a gente lida muito com empresas no dia a dia e hoje as pessoas perceberam, por exemplo, por uma questão de imposição, né, dessa pandemia, que elas são capazes de produzirem em casa, trabalhar em home office, né? A partir do momento que muitas pessoas perceberam isso e só o fizeram porque foram forçadas, porque talvez estivessem numa zona de conforto, percebeu-se também que aqueles grandes espaços das corporações para escritórios, por exemplo, eles não são mais necessários, né? Sim. Então, eu entendo que em algum momento a gente deva diminuir, já está acontecendo isso, diminuir os espaços de escritório, automaticamente as empresas reduzem os custos, né, os custos fixos de aluguel, etc e tal, que é um peso bastante grande dentro do orçamento de uma empresa, e as pessoas continuam produzindo tão bem ou até melhor, porque estão dentro de uma outra esfera, outra concepção de espaço, né, trabalhando dentro de uma outra frequência, vamos dizer assim, né, e elas conseguem ser produtivas. Então, para que mudar isso? Se eu sou produtivo, se meu colaborador é produtivo em casa, tanto quanto ou até melhor do que no escritório, e eu tenho a possibilidade de diminuir o meu espaço de escritório e reduzir em X% a minha despesa mensal, anual, etc., por que não fazer? Então, sim, automaticamente, a forma como a gente vai projetar agora, aquelas grandes lajes, etc. e tal, elas vão precisar ser repensadas, né? Eu não creio que a gente vá acabar com os espaços escritórios, porque as relações precisam continuar. Talvez a gente não tenha o dia a dia, todo dia eu vou para o escritório, eu vou 1 ou 2 vezes por semana, eu revezo com a equipe, então eu tenho lá 100 metros, eu não preciso de 100 metros, eu consigo resolver com 50 metros, porque minha equipe está metade em casa, metade no escritório, vai revezando, porque as reuniões precisam acontecer, eu acho que a relação das pessoas, elas precisam acontecer, então os espaços serão necessários, essa é a minha concepção.
Eu não entendo que todas as empresas vão falar, não, agora fecha todos os escritórios, acabou, não tem mais prédio comercial, então vamos implodir tudo, né? Mas que, de fato, a gente vai pensar os espaços comerciais de uma maneira diferente, isso sim, vai. Haja visto coisas que nós já estamos vendo no dia a dia. Restaurantes, por exemplo, já precisam ter menos mesas por conta dos espaços. Então, talvez, se a pessoa quiser ter, se o empresário quiser ter a mesma proporção de clientela, talvez, nesse caso, ele tem que dobrar o espaço, porque os espaços das cadeiras e mesas são maiores. Então, vai na contramão dos escritórios, por exemplo. Sim. Algumas atividades não tem como fazer em home office. Nossa parte de projeto e planejamento, por exemplo, a gente tem uma parte do pessoal fazendo home office, né? Mas a parte de construção, como a gente faz em home office? Então, algumas atividades não vão mudar muita coisa, né? Mas a gente vai ter que começar a repensar, sim, né? Repensar a sociedade, repensar relações interpessoais, para que a gente possa fazer projetos de qualidade para aquele momento, né? Eu costumo dizer que nós não vamos deixar de projetar nunca. Né? O arquiteto não vai deixar de projetar. A parte de criação, nós somos essenciais para a vida, nós profissionais de arquitetura, somos essenciais para a vida do ser humano, né? Enquanto organizadores, elaboradores, criadores de espaços construídos ou não, não é verdade? Muito bom você falar isso, porque normalmente os adolescentes se perguntam, e os pais dos adolescentes também, se todas as profissões que a gente conhece não vão existir daqui 20 anos, então por onde a gente começa hoje, né? Então é bom falar sobre isso, porque na verdade não é que todas as profissões não vão existir, mas que a partir dessas que a gente conhece, as profissões também estão se transformando, né? Estão criando outros segmentos. Então, isso apazigua um pouco o coração, sabe? A gente há milhares de anos atrás, construímos pirâmides, né? Hoje, nós construímos arranha-céus, escritórios, quer dizer, nós continuamos construindo, só que cada uma adequada ao seu tempo, à sua cultura, à sua vivência. Exato. Materiais. A mesma coisa daqui a alguns anos, mas vamos continuar projetando, né? Vão surgir novas tecnologias, novas formas de vivência, novas formas de trabalho, e a gente vai ter que sempre projetar esse espaço para a gente... Assim, eu creio que a gente só para de projetar, o arquiteto só vai parar de projetar se algum dia não tiver mais ser humano na face da Terra. Porque enquanto houver o ser humano na face da Terra, nós vamos precisar ocupar algum tipo de espaço, construído ou não. É isso mesmo. Agora, para finalizar, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre construir de forma sustentável e também sobre espaços urbanizados. A gente viveu muito tempo em espaços que não eram feitos exatamente para a gente se sentir bem, mas para que fôssemos mais produtivos. E hoje existe uma tendência da gente ter um espaço onde a gente cuida mais do funcionário, vamos dizer assim, né? Então, de repente, uma cozinha, um espaço de convivência, um espaço de café, possibilidades dentro das empresas de se humanizar esse espaço que era tão duro há alguns anos atrás. E essa forma sustentável, se é possível, já falar sobre isso. Sim, sem dúvida. Já há bastante tempo a gente vem discutindo, né? A sociedade vem discutindo essa questão da sustentabilidade, e isso é uma coisa que a gente adota aqui no escritório. Tudo que a gente projeta, a gente especifica, materiais que a gente especifica, a gente procura colocar materiais que são materiais ecologicamente corretos, né? Que agridam o mínimo à natureza, enfim, ou até mesmo trabalha com o conceito de reciclagem, né? A gente, por exemplo, tem situações em que a gente vai, quando tem possibilidade de colocar só materiais recicláveis, né, numa construção. No caso de um financiamento, por exemplo, você tem situações onde o financiamento vai lá embaixo, a taxa de juros. Então, eles começaram a criar mecanismos para forçar os profissionais também a especificarem materiais que são ecologicamente corretos, né? E eu acho que isso é uma coisa que é uma tendência, a tendência é sempre avançar nesse sentido, né? Porque o planeta pede, né? Ele não é uma fonte inesgotável de recursos, pelo contrário,
A gente já está num momento que a gente precisa parar, pensar um pouco, diminuir um pouco essa questão do consumismo, né? E pensar um pouco na nossa mãe natureza. Com relação à parte dos espaços humanizados, a gente vem aplicando bastante esse conceito nos escritórios, porque a gente acredita que o ser humano é bem relacionado, tranquilo, numa frequência vibratória mais interessante, ele é muito mais produtivo. Ele trabalha feliz, ele trabalha tranquilo. E para isso você cria espaços, né? Nós não fazemos mais aquele escritório duro, mesa, parede, cadeira, não sei o que, tranca, ar-condicionado, não. A ideia é você criar um bom espaço iluminado, um espaço que você tenha recreação, um espaço que você tenha o cafezinho, que você tenha um bom refeitório para juntar o pessoal. O pessoal não está fazendo isso ultimamente por conta da pandemia, mas isso é extremamente necessário, né? Espaços humanizados, eles são muito mais produtivos. Isso é claro, né? E Pesquisa. Cientificamente provado. Então, Sim. isso é uma coisa que é uma tendência também projetar sempre, né? Dentro de um espaço corporativo. Numa residência a gente já procura integrar isso desde sempre, né? Mas isso é uma coisa que teoricamente é nova no campo comercial, né? Aqueles escritórios mais abertos, tem gente que trabalha em cima de puffs em vez de mesa, por exemplo. Uma coisa legal para ver, né? Quem se interessa por isso, é o conceito dos coworkings, né? Os coworkings são projetados dentro dessa premissa, né? De convivência e tudo mais. E o mais interessante, que não são as mesmas empresas, né? Então você interage entre empresas, entre colaboradores de várias empresas num espaço que normalmente é projetado com esse conceito de humanização. Né? Eu acho extremamente importante. E é uma tendência e válida. Paulo, amei a nossa conversa, amei. Vamos. Olha só. Legal, passou muito rápido, né? Passou muito rápido, eu acho que as informações foram muito legais, eu espero que quem assista goste. Se o pessoal quiser dar uma olhada no nosso Instagram, a gente está começando, a gente está reformulando o Instagram, acorp.arc, tá? Esse é um canal interessante, para quem quer conhecer um pouquinho do trabalho da Acorp. Legal. Olha, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que quem nos ouça, aproveite bastante todas essas dicas e conteúdos, que eles são valiosos. Obrigada por ter aceitado o convite, Paulo. Foi um super prazer. Eu que agradeço o convite e muito sucesso para você, Jamília. Eu gostei muito da ideia e eu estou à disposição para o que você precisar, tá bem? Joia. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Curtam o canal, compartilhem, façam a sua parte. Eu estou fazendo a minha.